Senhora, a senhora não pode ficar aqui fora essa noite. A voz profunda cortou o barulho do vento enquanto Mariana Torres apertava suas 3 crianças contra o corpo, uma mão segurando o revólver enferrujado do marido morto e a outra abraçando Alice, que não parava de chorar de fome. A lona rasgada da barraca chicoteava ao vento como um animal ferido e ela sabia que não resistiria à tempestade que se aproximava. O homem alto, montado no cavalo, olhava para elas com uma expressão que Mariana não conseguia decifrar na luz do entardecer. Medo e desespero travavam uma batalha dentro dela. Aceitar a ajuda de um estranho podia ser perigoso. Recusar podia ser fatal. E então ele disse as palavras que mudariam tudo. Hoje vocês vão dormir sob um teto. Venham comigo rápido, antes que essa tempestade nos pegue. 3 meses. Tinham-se passado exatos 3 meses desde que Eduardo Torres fechou os olhos pela última vez, consumido por uma febre tifoide tão violenta que o levou em menos de uma semana. Mariana ainda conseguia lembrar do calor que irradiava do corpo dele, do delírio, dos gritos por água que ela não conseguia resfriar o suficiente. O médico da cidade tinha feito o que podia, que foi quase nada. Medicina de fronteira em 1870 e tantos não passava de esperança e oração, e nenhuma das duas tinha sido suficiente. Eduardo morreu numa tarde de terça-feira, deixando Mariana com 3 crianças pequenas, uma carroça com o eixo quebrado, aproximadamente $7 em moedas e um pedaço de terra que exigia melhorias em 6 meses. Melhorias que ela não tinha meios de fazer e nenhum conhecimento de como tentar. A carroça foi vendida para pagar o enterro. O dinheiro acabou em semanas. A concessão de terra foi perdida quando Mariana não conseguiu nem pagar as taxas de registro, muito menos fazer qualquer melhoria. E lentamente, inevitavelmente, tudo mais foi vendido ou trocado. As roupas extras, as ferramentas de Eduardo, as panelas boas, até a aliança de casamento de Mariana, que ela entregou a um comerciante de secos e molhados em troca de um saco de fubá, e uma promessa de que ele lembraria que ela tinha crianças para alimentar. Ele não lembrou, ou se lembrou, não se importou. Durante 3 meses agora, elas viviam nessa barraca, se é que se podia chamar de viver, nos arredores da cidade de Green River, tecnicamente em terra pública, onde ela não tinha direito legal de estar, mas onde ninguém tinha se dado ao trabalho de expulsá-las ainda. Talvez porque todos assumissem que morreriam ou desapareceriam por conta própria em breve. Se você está chegando aqui agora e quer fazer parte dessa comunidade que ama histórias que tocam o coração, se inscreva no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo relatos que fazem você refletir sobre a vida. Escreva também nos comentários de onde você está nos ouvindo. Adoramos saber até onde essas histórias chegam. Seu apoio significa muito para nós. Mariana olhava agora para suas crianças e via o preço desses 3 meses escritos em seus corpos. Sofia, sua filha mais velha de 8 anos, sentava ao seu lado com aquela expressão séria demais que partia o coração de Mariana diariamente. Nenhuma criança deveria parecer tão velha, tão preocupada, tão consciente de quão perto da beira do abismo todas elas se equilibravam. O cabelo loiro da menina, que costumava ser cuidadosamente trançado e enfeitado com fitas, agora pendia em emaranhados foscos que Mariana tinha desistido de tentar pentear semanas atrás, quando a última água teve que ser racionada para beber em vez de lavar. O vestido de Sofia, o único que ela possuía agora, tinha sido remendado tantas vezes que o tecido original era difícil de identificar sob os quadrados desiguais de material que Mariana tinha recuperado de suas próprias roupas. Miguel, de 5 anos, brincava na terra próxima, seus braços magros empurrando um graveto que ele fingia ser um cavalo, fazendo sons de cascos que teriam sido encantadores se não fossem tão dilacerantes.
O menino tinha parado de perguntar quando teriam uma refeição de verdade, quando poderiam dormir numa cama de verdade, quando papai estava voltando. Ele aprendeu que essas perguntas não tinham boas respostas. Em vez disso, tinha se recolhido ao silêncio e à imaginação, criando no pó um mundo que era melhor do que aquele em que realmente habitava. E então havia a pequena Alice, com apenas 3 anos, que cochilava inquieta no colo de Mariana, choramingando até dormindo. A criança estava magra demais, suas bochechas ocas, seus olhos grandes demais em seu rosto pequeno. Mariana sentia o peso terrível da leveza de sua filha e sabia, com certeza doentia, que não podiam sobreviver muito mais tempo assim. Alice precisava de comida de verdade, abrigo de verdade, cuidados de verdade, e Mariana não tinha nenhuma dessas coisas para dar. 3 meses. Tinha sido 3 meses desde que Eduardo morreu. A lembrança ainda tinha o poder de roubar a respiração de Mariana. Seu marido, o forte e capaz Eduardo, que tinha prometido a ela uma nova vida no Oeste, que tinha jurado que construiria um rancho e um futuro, tinha sido levado pela febre em menos de uma semana. Um dia, ele estava descarregando a carroça no escritório de concessão de terras em Green River, planejando onde começaria a construção de sua casa. No dia seguinte, estava queimando de febre, delirante, clamando por água que Mariana não conseguia manter fria o suficiente para aliviar seu sofrimento. O médico da cidade tinha feito o que podia, que não foi muito. Medicina de fronteira não passava de esperança e oração, e nenhuma das duas tinha sido suficiente. Eduardo morreu numa tarde de terça-feira, deixando Mariana com 3 crianças, uma carroça com o eixo quebrado, aproximadamente $7 em moedas e uma concessão de terra que exigia melhorias dentro de 6 meses. Melhorias que ela não tinha meios de fazer e nenhum conhecimento de como tentar. A carroça tinha sido vendida para pagar o enterro de Eduardo. O dinheiro tinha acabado em semanas. A concessão de terra tinha caducado quando Mariana não conseguiu nem pagar as taxas de registro, muito menos fazer quaisquer melhorias. E lentamente, inevitavelmente, todo o resto tinha sido vendido ou trocado. As roupas extras, as ferramentas de Eduardo, as panelas boas, até a aliança de casamento de Mariana. Mas a situação estava prestes a mudar de uma forma que Mariana jamais poderia imaginar. O céu escurecia rapidamente. Não apenas com a aproximação da noite, mas com nuvens de tempestade que se acumulavam a oeste, massivas e ameaçadoras, do tipo que poderia trazer granizo e chuva torrencial, e vento forte o suficiente para arrancar uma barraca de suas amarras. O estômago de Mariana apertou. Elas precisavam se preparar o pouco que podiam. Trazer o balde de água para dentro, certificar-se de que Miguel entrasse antes que a tempestade chegasse. Talvez tentar fincar as estacas da barraca mais fundo no chão duro. Ela estava prestes a acordar Alice e mover todos quando ouviu o som de cascos de cavalo. A mão de Mariana foi imediatamente ao revólver, seus dedos se fechando ao redor do cabo gasto enquanto se levantava, depositando Alice gentilmente no chão, onde a criança se mexeu, mas não acordou completamente. Sofia se levantou rapidamente ao lado da mãe e Miguel parou de brincar, seu cavalo de graveto esquecido, enquanto observava um cavaleiro solitário emergir da penumbra crescente. O homem era alto na sela, usando um chapéu de abas largas puxado baixo contra o vento, um casaco escuro apesar do calor do verão, e o porte inconfundível de alguém que passava a vida montado. Seu cavalo, uma égua robusta cor de canela, se movia com o andar fácil de um animal bem cuidado e confiante no terreno irregular. O coração de Mariana martelava enquanto ela erguia o revólver, não exatamente apontando para o estranho, mas certificando-se de que ele pudesse vê-lo em sua mão. Ela tinha aprendido que hesitação convidava problemas, e a última coisa que precisava agora era de problemas. "Já chega!" ela gritou, orgulhosa de que sua voz não tremesse apesar do medo percorrendo suas veias.
Diga o que quer e siga seu caminho. O cavaleiro puxou as rédeas de seu cavalo até parar a cerca de 6 metros de distância, longe o suficiente para não ser ameaçador, mas perto o suficiente para que Mariana pudesse distinguir seus traços na luz fraca. Ele era mais jovem do que ela esperava, talvez no início dos 30 anos, com cabelo escuro visível sob o chapéu, uma mandíbula forte sombreada por alguns dias de barba por fazer, e olhos que eram difíceis de ler na penumbra, mas pareciam estar avaliando a situação com mais preocupação do que malícia. "Boa noite, senhora", ele disse, sua voz firme e profunda, carregando facilmente sobre o vento crescente. "Meu nome é Daniel Morgan. Sou dono da fazenda Vale Dourado, cerca de 8 quilômetros a leste daqui." Ele fez uma pausa, olhando para a barraca, para as crianças, para a postura defensiva de Mariana. "Não quero fazer mal. Estava voltando da cidade e vi o acampamento de vocês. Tem uma tempestade vindo com força. Vocês e as crianças estão planejando enfrentá-la aqui?" O aperto de Mariana no revólver não afrouxou. "Nossos planos são da nossa conta, Sr. Morgan. Obrigada pela preocupação, mas vamos nos virar." Mesmo quando ela dizia isso, uma rajada de vento particularmente forte atingiu a barraca, e Mariana ouviu o som ameaçador de lona rasgando ainda mais, uma das cordas de sustentação se partindo com um som como um tiro. Sofia ofegou e se pressionou contra o lado de sua mãe. Daniel Morgan olhou para a barraca com uma expressão tensa. Ele desmontou lentamente, mantendo seus movimentos deliberados e não ameaçadores, as mãos visíveis. "Senhora, não quero desrespeitar, mas essa barraca não vai durar através do que está vindo. Posso ver que está rasgada em 3 lugares, e essas estacas não vão segurar na lama assim que a chuva começar. Se o vento pegar aquela lona..." "Nós já enfrentamos tempestades antes", Mariana interrompeu, mas sua voz carecia de convicção. Elas tinham enfrentado tempestades, mas mal, e nunca uma das sérias tempestades de verão que podiam se tornar mortais em minutos. "Tenho certeza que sim", Daniel disse calmamente. Ele estava mais perto agora, tendo levado seu cavalo alguns passos à frente, e Mariana podia ver seu rosto com mais clareza. Não havia ameaça nele, nenhum cálculo predatório que ela aprendeu a observar nos olhos dos homens. Em vez disso, havia algo que parecia quase compaixão, talvez até preocupação real, o que a deixou ainda mais cautelosa. Em sua experiência, homens não ofereciam compaixão sem esperar algo em troca. "Mas bem, senhora", ele continuou, "essa vai ser ruim. Eu vi aquele céu antes. Você tem o quê? Talvez 20 minutos antes que chegue. E quando chegar..." Ele gesticulou para a barraca. "Isso não vai proteger ninguém. Vocês vão estar melhor ao ar livre se ela desabar. E esse não é lugar para crianças em granizo e relâmpagos." Como se para pontuar suas palavras, um trovão retumbou à distância, profundo e ameaçador. Alice acordou com um grito assustado, e Miguel abandonou sua área de brincadeira para correr até o lado de Mariana, envolvendo seus braços magros ao redor de suas pernas. Mariana sentiu o peso de escolhas impossíveis pressionando sobre ela. O orgulho dizia para mandar esse estranho embora, para lidar com essa crise do jeito que tinham lidado com tudo mais, sozinhas, desesperadas, mal sobrevivendo. Mas o instinto materno, o impulso feroz de proteger seus filhos, que a mantivera lutando através de 3 meses de inferno, sussurrava algo diferente. E se ele estivesse certo? E se a barraca caísse na tempestade? E se o granizo começasse a cair e ela não tivesse como cobrir as crianças? E se um raio atingisse perto e elas estivessem presas sob lona molhada, sem lugar para correr? Ela tinha estado tão focada em manter sua dignidade, em não se tornar objeto de caridade ou coisa pior, que não tinha considerado completamente que seu orgulho poderia realmente custar a vida de seus filhos. "Mamãe", Sofia sussurrou. "Estou com medo."
O vento soprou novamente, mais forte desta vez, e Mariana sentiu as primeiras gotas frias de chuva em seu rosto. A tempestade estava chegando mais rápido do que ela pensou. Mas o que esse fazendeiro estranho realmente queria delas? E se aceitar sua ajuda significasse cair em uma armadilha pior do que a tempestade? Daniel Morgan permaneceu ali, seu chapéu agora em suas mãos num gesto de respeito, esperando pela decisão dela. De perto, Mariana podia ver que ele não era apenas algum andarilho ou oportunista. Suas roupas, embora gastas, eram bem cuidadas. Suas botas eram de boa qualidade, seu cavalo saudável e calmo. Ele se portava com a confiança tranquila de um homem que conhecia sua própria capacidade e não precisava prová-la através de agressão ou intimidação. O que exatamente está oferecendo, Sr. Morgan? Mariana se ouviu perguntar, odiando o ligeiro tremor em sua voz, mas precisando entender os termos antes de comprometer-se com qualquer coisa. Há uma cabana de trabalhador a cerca de 1,5 quilômetros daqui, Daniel disse prontamente. Está vazia há alguns meses, desde que o último capataz seguiu em frente. Não é nada luxuoso. Um cômodo, lareira de pedra, piso de madeira, teto sólido, mas é seco e é seguro. Estou oferecendo levar vocês e suas crianças para lá pela noite, tirá-las dessa tempestade. Amanhã, à luz do dia, vocês podem tomar quaisquer decisões que precisem tomar. Mas essa noite, ele olhou para o céu escurecendo. Essa noite vocês precisam estar em algum lugar onde lona e estacas de barraca não possam falhar com vocês. E o que espera em troca? A pergunta saiu mais dura do que Mariana pretendia, mas ela tinha que saber. Ela aprendeu que nada vinha sem um preço, especialmente não bondade de estranhos. A mandíbula de Daniel se apertou ligeiramente, e por um momento, algo que poderia ter sido mágoa passou por seus olhos antes de sua expressão se suavizar em neutralidade. Nada, senhora. A senhora estaria me fazendo um favor, honestamente. Aquela cabana deveria ter alguém mantendo o teto sem goteiras e os bichos longe. A senhora estaria ajudando a manter a propriedade da fazenda. Era uma mentira, Mariana sabia. Uma ficção educada para permitir que ela aceitasse ajuda, sem se sentir como caridade. Mas era uma mentira gentil. E ela se viu querendo desesperadamente acreditar nela. Outro estrondo de trovão, mais perto agora, tomou a decisão por ela. Tudo bem, ela disse suavemente, depois mais alto enquanto o vento aumentava. Tudo bem, vamos aceitar sua oferta, Sr. Morgan, mas só por essa noite, só até a tempestade passar. Se Daniel sentiu algum triunfo ou satisfação com sua aceitação, ele não demonstrou. Em vez disso, ele simplesmente assentiu e imediatamente começou a se mover com eficiência prática. Ótimo. Precisamos nos mover rápido, senhora. Pode juntar o que precisa rapidamente? Apenas o essencial. Estaremos a cavalo e a chuva vai começar a sério em instantes. A mente de Mariana correu. Essenciais? O que elas tinham que se qualificava como essencial? Tudo que possuíam já era essencial por definição, mas ela sabia o que ele queria dizer. O que poderiam carregar a cavalo numa tempestade? Sofia, ela disse rapidamente. Pegue o balde de água e os cobertores de dentro da barraca. Miguel, segure a mão de sua irmã e não solte. Sr. Morgan, pode me ajudar com... Ela não terminou a frase, porque naquele momento o vento atingiu com a força de algo vivo e zangado. A barraca não apenas tremulou ou dobrou, ela pareceu explodir para cima, como se uma mão gigante a tivesse agarrado e puxado. O mastro principal se partiu com um estalo, a lona rasgou com um som como um grito, e de repente a estrutura inteira estava desabando sobre si mesma. Estacas se soltando do chão, e toda a bagunça rolando pela terra como uma erva daninha gigante. Alice gritou. Miguel começou a chorar. Sofia ficou paralisada, encarando a destruição do que tinha sido a casa delas, inadequada como era. Mariana sentiu seu estômago despencar. Tudo o que possuíam, as poucas roupas,
a navalha de Eduardo que ela tinha guardado como lembrança, a pequena caixa de lata com uma mecha do cabelo de bebê de cada criança, a Bíblia que tinha pertencido à sua avó. Tudo agora estava preso sob aquele emaranhado de lona e postes quebrados. E a chuva estava começando a sério, gotas grossas que atingiam o chão com força suficiente para ricochetear. A barraca, ela começou, mas Daniel já estava se movendo. Sem tempo, ele chamou sobre o vento crescente. Salvamos as crianças primeiro. Voltamos para os pertences se pudermos. Antes que Mariana pudesse processar completamente o que estava acontecendo, Daniel tinha pegado Alice com um braço, a garotinha surpresa demais para fazer mais do que agarrar seu casaco, e estava erguendo Miguel para seu cavalo com o outro. A égua cor de canela ficou firme como rocha, apesar do caos, treinada para esse tipo de trabalho. Sofia, consegue subir atrás de seu irmão? Daniel perguntou. E a menina assentiu, seu rosto pálido, mas determinado. Ela escalou com mais graça do que Mariana teria esperado, se acomodando atrás de Miguel e envolvendo seus braços ao redor da cintura de seu irmão mais novo. Você está acompanhando essa história até aqui? Então me conta nos comentários. Você faria o que ela fez nessa situação? Aceitaria a ajuda de um estranho mesmo com tanto medo? Quero muito saber sua opinião. Daniel se virou para Mariana, ainda segurando Alice contra seu peito. Senhora, vai cavalgar comigo. Vamos dobrar. O cavalo aguenta por 1,5 quilômetros, especialmente com a pequena tão leve. O orgulho de Mariana fez uma última resistência. Posso andar nisso? Daniel gesticulou para a tempestade que agora estava completamente sobre eles, chuva caindo em lençóis, granizo começando a se misturar com gotas que machucavam a pele exposta. Com todo respeito, senhora, isso é tolice. Precisamos nos mover agora ou em 5 minutos não conseguiremos ver nossas mãos na frente dos rostos. Ele estava certo. Mariana sabia que ele estava certo. Orgulho era uma coisa. Estupidez era outra. Ela alcançou e a mão livre de Daniel agarrou seu antebraço com força surpreendente, ajudando-a a se acomodar desajeitadamente no cavalo atrás das crianças. A égua mudou, mas se manteve firme, e Mariana se viu pressionada perto das costas de Sofia, seus braços envolvendo todos os 3 de seus filhos, enquanto Daniel montava atrás dela. Alice ainda segura no encaixe de seu braço esquerdo, enquanto sua mão direita reunia as rédeas. Mas a viagem através daquela tempestade seria algo que Mariana jamais esqueceria. Segurem firme, Daniel disse perto do ouvido dela, sua voz de alguma forma calma, apesar do caos. Vai ficar difícil. A égua se lançou num galope antes que Mariana pudesse responder, e de repente eles estavam se movendo através da tempestade, chuva chicoteando-os de todas as direções. O mundo reduzido a flashes de relâmpagos que iluminavam as planícies em explosões brancas e fortes, seguidas de escuridão tão completa que Mariana não conseguia ver nada. Ela segurou seus filhos com força, sentiu Alice chorando contra o peito de Daniel, ouviu Miguel choramingando, sentiu Sofia tremendo, mas silenciosa. A cavalgada pareceu durar uma eternidade e nenhum tempo. Mariana perdeu todo o senso de direção, simplesmente confiando que esse estranho sabia para onde estava indo, esperando desesperadamente que ela não tivesse cometido um erro terrível ao aceitar sua ajuda. Então, através da chuva, ela viu a forma escura de uma estrutura, pequena, mas de aparência sólida, mal visível através do dilúvio. A cabana. Daniel guiou o cavalo direto até o que devia ser a porta da frente, e em outro flash de relâmpago, Mariana pôde vê-la claramente. Uma cabana de um cômodo, paredes de troncos, chaminé de pedra, uma varanda coberta que estava atualmente fornecendo proteção abençoada do pior da chuva. Dentro rápido, Daniel estava fora do cavalo num movimento suave, alcançando para pegar Alice, depois ajudando Miguel e Sofia a descer, finalmente oferecendo a Mariana sua mão para desmontar.
Suas pernas quase cederam quando seus pés tocaram o chão. Ela não estava acostumada a cavalgar, especialmente não naquelas condições. Mas a mão de Daniel a estabilizou, seu aperto firme, mas não constrangedor. A porta está destrancada, ele disse, já empurrando-a aberta para revelar escuridão dentro. Coloquem todos para dentro. Preciso cuidar do cavalo, colocá-la sob cobertura. Volto em 2 minutos. Mariana reuniu seus filhos e cambaleou para dentro da cabana, justo quando outro estrondo de trovão sacudiu o céu. Atrás dela, ela ouviu Daniel levando a égua embora, presumivelmente para algum tipo de abrigo que devia existir nas proximidades. Por um momento, todos apenas ficaram ali na escuridão, pingando e tremendo, chocados demais para fazer qualquer outra coisa. Então Sofia encontrou sua voz. Mamãe, estamos seguros? Mariana quis dizer sim. Ela quis prometer que estavam seguros, que tudo ficaria bem, que o fazendeiro estranho que apareceu do nada era confiável e gentil e que essa cabana representava a salvação, em vez de um tipo diferente de perigo. Mas ela tinha aprendido nos últimos 3 meses que promessas eram coisas frágeis, facilmente quebradas, e que segurança era uma ilusão que podia ser estilhaçada num momento. Então, em vez disso, ela simplesmente puxou seus filhos para perto e disse: estamos fora da tempestade. Isso é suficiente por agora. E eles ficaram ali na escuridão, ouvindo o trovão rugir lá fora, esperando para ver o que aconteceria quando Daniel Morgan voltasse através daquela porta. A porta se abriu talvez 3 minutos depois, embora parecesse uma eternidade, e Daniel entrou, chuva escorrendo de seu chapéu e casaco. Ele fechou a porta firmemente atrás de si, bloqueando o pior da fúria da tempestade. E Mariana o ouviu se mover na escuridão com a confiança de alguém familiarizado com o espaço. Tem uma lamparina aqui em algum lugar, ele murmurou, e ela ouviu o som de fumegar, vidro tilintando, então o riscar de um fósforo. Luz brilhou, pequena no início enquanto Daniel acendia uma lamparina perto da porta, mas cresceu e se espalhou enquanto ele ajustava o pavio. E pela primeira vez, Mariana podia ver a cabana apropriadamente. Era, como Daniel tinha dito, nada luxuoso. Um cômodo grande, talvez 4,5 metros quadrados, com uma lareira de pedra dominando uma parede, uma janela estreita em cada uma das outras 3 paredes e um piso de tábuas que era gasto mais sólido. Havia uma mesa com 2 cadeiras, uma cama estreita contra a parede distante, com um colchão fino, um pequeno fogão a lenha além da lareira, e várias prateleiras que continham alguns suprimentos básicos, pratos de lata, xícaras, o que parecia um saco de fubá. Comparado à barraca que tinha sido a casa delas por 3 meses, parecia um palácio. Alice tinha parado de chorar e estava olhando ao redor com olhos arregalados. A mão de Miguel tinha afrouxado seu aperto mortal na saia de Mariana. Até Sofia parecia relaxar ligeiramente, seus ombros magros caindo de sua posição defensiva encolhida. Se você está acompanhando essa história e ela está te emocionando, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos permite continuar trazendo histórias reais, que tocam o coração e inspiram pessoas como você. Não é muito, Daniel disse, movendo-se para a lareira onde lenha tinha sido deixada pronta para acender. Mas é seco e é sólido. Deixa eu fazer esse fogo começar. Vocês estão todas encharcadas e precisam se aquecer. Mariana encontrou sua voz, embora saísse mais trêmula do que ela pretendia. Senhor Morgan, estamos pingando por todo o seu chão. Ele olhou de onde estava ajoelhado pela lareira, outro fósforo em sua mão. Na luz da lamparina, seu rosto parecia mais jovem do que ela tinha inicialmente pensado. Talvez final dos 20, em vez de início dos 30, com traços fortes e olhos que eram de um castanho claro surpreendente, quase âmbar.
É um chão. Vai secar. Vocês são pessoas. Isso é mais importante. A simples objetividade da declaração, entregue sem qualquer senso de autorretidão ou expectativa de gratidão, fez algo com as paredes emocionais cuidadosamente mantidas de Mariana. Ela as sentiu rachar apenas ligeiramente e teve que desviar o olhar antes que lágrimas pudessem se formar. E naquele momento, algo começou a mudar no coração de Mariana. Algo que ela tinha certeza que estava morto e enterrado com Eduardo. Daniel conseguiu acender o fogo com a eficiência de longa prática, e dentro de minutos, calor estava começando a se espalhar pela cabana. A tempestade rugia lá fora. Mariana podia ouvir a chuva martelando o telhado, o vento uivando ao redor dos cantos, mas dentro, com a lamparina brilhando e o fogo crepitando e paredes sólidas ao redor deles, parecia quase seguro. Agora então, Daniel disse, ficando de pé e limpando as mãos em suas calças. Vamos deixar vocês organizadas. Deveria ter alguns cobertores velhos naquele baú perto da cama. Vão estar mofados, mas são secos. Senhora, por que não ajuda as crianças a sair dessas roupas molhadas e embrulha elas aquecidas? Vou ver o que posso encontrar para o jantar. A menção casual de jantar fez a cabeça de Miguel girar tão rápido que Mariana ouviu seu pescoço estalar. Jantar? O menino respirou como se Daniel tivesse acabado de prometer um banquete. Algo cintilou através do rosto de Daniel. Dor, talvez, ou raiva, embora Mariana sentisse que não era dirigida a eles. Sim, filho, jantar. Não pode deixar vocês irem para a cama com fome, posso? A garganta de Mariana se apertou. Tinham-se passado 2 dias desde que tiveram o que poderia razoavelmente ser chamado de refeição em vez de apenas sobras. As crianças estavam famintas de uma forma profunda e crônica que tinha se tornado seu estado normal. O fato de que esse estranho parecia entender isso, parecia se importar com isso, era quase mais do que ela podia processar. Senhor Morgan, ela começou, mas ele levantou uma mão. Apenas Daniel, por favor. Sr. Morgan era meu pai, e ele não era um homem digno do título. Ele se moveu para as prateleiras, puxando o saco de fubá e o que parecia um pote de conservas. E antes de me dizer novamente que não quer caridade, deixe-me dizer isto. Sou dono do Vale Dourado. Parte do meu trabalho é manter as cabanas de trabalhadores abastecidas com básicos no caso de algum dos peões precisar usá-las. Essa cabana, esses suprimentos, não são meus pessoalmente. Pertencem à fazenda. E vocês estão usando a propriedade da fazenda. Então não estão pegando nada de mim. Entendem? Era outra mentira gentil, e ambos sabiam disso. Mas Mariana estava cansada, tão cansada de lutar, de orgulho, de fingir que não precisavam desesperadamente de ajuda. Então ela simplesmente assentiu e voltou sua atenção para seus filhos. Os cobertores no baú eram de fato mofados, mas eram lã grossa e abençoadamente secos. Mariana ajudou seus filhos a sair de suas roupas molhadas e sujas, tentando não notar o quão proeminentes suas costelas tinham se tornado, o quão magros seus braços estavam. Ela embrulhou cada um deles em cobertores, até parecerem pequenos casulos úmidos, e os acomodou no chão, perto do fogo, onde podiam se aquecer. Alice imediatamente colocou o polegar na boca e se inclinou contra Sofia, seus olhos já caindo de exaustão. Miguel sentou muito quieto, observando Daniel com uma mistura de esperança e desconfiança que partia o coração de Mariana. Sofia, sempre a responsável, continuava olhando para Mariana como se verificasse se sua mãe ainda estava lá, ainda no controle, ainda mantendo-os seguros. O próprio vestido de Mariana estava encharcado, grudando desconfortavelmente em sua pele, mas ela não tinha nada para trocar. Tudo o que possuíam tinha estado naquela barraca, e agora estava enterrado sob lona desabada na lama, provavelmente arruinado além da recuperação.
A realização de que literalmente não tinham nada agora, exceto as roupas molhadas em suas costas, era quase avassaladora. Tem uma camisa e umas calças naquele baú também, Daniel disse, sem olhar de onde estava misturando algo numa tigela. Vão ficar grandes demais, mas pelo menos são secos. Tem um cobertor que pode segurar no canto ali para a privacidade. Mariana sentiu calor subir ao seu rosto. A intimidade de um homem estranho, dizendo a ela para trocar de roupa em sua presença, era chocante, impróprio. O tipo de coisa que escandalizaria qualquer um de sua antiga vida no leste. Mas aquela vida tinha acabado, e propriedade era outro luxo que ela não podia pagar. Hipotermia não se importava com convenções sociais. Obrigada, ela conseguiu dizer. Pegando as roupas e o cobertor que Daniel indicou, ela montou uma tela improvisada de privacidade no canto mais afastado do fogo, agudamente consciente de que era bastante inútil. Daniel provavelmente podia ver sua sombra através do cobertor fino, mas pelo menos era algo. Ela tirou seu vestido molhado, suas roupas de baixo que estavam rasgadas e manchadas de meses de vida dura, e vestiu as roupas secas. A camisa pendia além de suas coxas. As calças tiveram que ser enroladas várias vezes no tornozelo, e ela teve que usar um pedaço de corda ao redor da cintura para mantê-las de cair. Ela devia parecer ridícula, tinha certeza, mas estava seca. Quando ela emergiu de trás do cobertor, Daniel olhou brevemente, assentiu uma vez, como se satisfeito que ela não fosse congelar até a morte, e voltou sua atenção para cozinhar. Se ele achou algo divertido ou impróprio sobre sua aparência, não demonstrou. O cheiro de fubá cozinhando e algo mais, feijão talvez, estava deixando Mariana tonta de fome. Ela percebeu que não tinha comido desde ontem de manhã, tendo dado sua pequena porção para Alice, que tinha estado chorando de dores de fome. Deve estar pronto em cerca de 10 minutos, Daniel disse, mexendo a panela que agora pendia sobre o fogo. São apenas bolos de milho e feijão. Nada luxuoso, mas vai encher as barrigas de vocês. Cheira como o céu. Sofia sussurrou, e Mariana teve que concordar. Aqueles 10 minutos pareceram mais longos do que toda a cavalgada pela tempestade. Mas quando Daniel finalmente anunciou que a comida estava pronta, algo extraordinário aconteceu na cabana. Daniel serviu as crianças primeiro, porções generosas que fizeram Mariana querer chorar, porque ela sabia que não podia alimentá-los assim, não consistentemente, provavelmente nunca mais. E então arrumou pratos para Mariana e ele mesmo. Mariana estava prestes a sugerir que ele desse a porção dela para as crianças também, mas Daniel pareceu ler sua mente. Você precisa comer também, senhora, ele disse firmemente. Não pode cuidar deles se desmaiar de fome. Confie em mim nisso. E então ela comeu, e foi uma das melhores refeições que já teve, apesar de ser comida simples de fronteira. Os bolos de milho estavam quentes e fartos. O feijão estava temperado com algum tipo de gordura de porco que os deixava ricos e satisfatórios. E havia o suficiente para que todos pudessem comer até ficarem satisfeitos sem ninguém passar fome. Mariana observou seus filhos devorarem sua comida com a intensidade desesperada dos verdadeiramente famintos, e ela sentiu lágrimas picarem seus olhos novamente. Como ela tinha deixado ficar tão ruim? Como ela tinha permitido que seus filhos ficassem tão famintos que bolos de milho simples os faziam chorar de gratidão? Ei! Daniel disse suavemente. E Mariana percebeu que uma lágrima tinha escapado por sua bochecha. Nada disso. Você está se saindo bem. Conseguiu trazê-los até aqui, não conseguiu? Isso não é pouca coisa. Eu falhei com eles. Mariana sussurrou baixo o suficiente para que as crianças não ouvissem. 3 meses eu tenho falhado com eles todos os dias. Você os manteve vivos, Daniel contrariou. Neste território, nessas condições, como uma mulher sozinha, isso não é falha, senhora. Isso é um milagre.
A profanidade deveria tê-la chocado, mas em vez disso pareceu estranhamente reconfortante. A honestidade crua dela. Depois de tantos meses de sociedade educada, dizendo a ela para sorrir e se virar e confiar na providência enquanto seus filhos passavam fome. Depois do jantar, as crianças mal conseguiam manter os olhos abertos. A combinação de barrigas cheias, calor e exaustão emocional da tempestade era avassaladora. Daniel cedeu sua cama sem hesitação, ajudando Mariana a arranjar todas as 3 crianças no colchão estreito, onde se enrolaram juntas como filhotes, dormindo quase antes de suas cabeças tocarem o travesseiro. Mariana ficou olhando para elas, seu coração tão cheio de alívio e gratidão e medo residual que ela mal conseguia respirar. Elas pareciam tranquilas pela primeira vez em meses, não apenas dormindo, mas realmente descansando. A tensão constante de sobrevivência temporariamente aliviada. Vão dormir bem essa noite, Daniel disse baixinho de ao lado dela. Seguras e alimentadas e secas. Isso é o que importa. Não sei como agradecer, Mariana disse, pelo que fez por nós. Então não agradeça, Daniel respondeu simplesmente. Apenas descanse. Amanhã podemos descobrir o que vem depois. Eles ficaram lá em silêncio por um momento, observando as crianças dormirem, ouvindo a tempestade continuar seu ataque nas paredes da cabana. Finalmente, quando Alice começou a resmungar e se acomodar mais profundamente contra o travesseiro, Clara se forçou a fazer a pergunta que estivera evitando. Amanhã, ela disse lentamente. O que acontece amanhã, Daniel? Ele ficou quieto por tanto tempo que Mariana achou que ele pudesse não responder. Então, ainda olhando para as crianças adormecidas, ele disse, isso depende do que você quer que aconteça. Não sei o que quero, Mariana admitiu. Só sei o que não posso continuar fazendo. Daniel se virou para olhá-la então, e seus olhos eram sérios. Aqui está o que proponho. Você e as crianças ficam aqui nesta cabana por enquanto. Não está sendo usada de qualquer forma. Você mantém o lugar limpo. Talvez faça algum trabalho de remendo para os peões da fazenda. Sabe costurar? Sei, Mariana disse. Sei costurar, remendar, cerzir, bordar e fazer alfaiataria básica. Minha mãe me ensinou desde os 5 anos. Então há trabalho para você se o quiser. A casa principal da fazenda tem uma governanta, a senhora Chen, e ela tem reclamado por meses que precisa de ajuda com remendos. Os peões passam muito duro nas roupas, sempre rasgando, perdendo botões. Eu poderia falar com ela, ver se ela te contrataria. Mariana encarou-o. Você está me oferecendo um lugar para morar e trabalho? Estou oferecendo o uso de uma cabana vazia que ia apenas ficar aqui juntando pó e camundongos de qualquer forma, Daniel corrigiu. E estou oferecendo trabalho, trabalho real, pago se você o quiser. Não é caridade, Mariana, é um arranjo que beneficia ambos os lados. Era demais para processar, bom demais para ser verdade, e Mariana sentiu sua desconfiança cuidadosamente cultivada ressurgir. E o que você ganha com esse arranjo? Daniel encontrou seus olhos firmemente. Paz de espírito. O conhecimento de que 3 crianças não estão morrendo de fome nas planícies. A capacidade de dormir à noite sem me perguntar se deveria ter feito mais. Ele fez uma pausa. E talvez o sentimento de que finalmente cumpri a promessa que fiz à minha mãe há tantos anos. Sua mãe? Daniel assentiu lentamente. Quando eu tinha mais ou menos a idade daquele menino, talvez 5 ou 6 anos, minha mãe estava numa situação similar à sua. Meu pai tinha nos abandonado, bebido o pouco dinheiro que tínhamos. Estávamos vivendo num albergue há cerca de 1 semana de sermos jogados na rua. E então uma mulher, uma viúva que tinha uma padaria, descobriu de alguma forma. Ela ofereceu à minha mãe um emprego e um quarto acima da padaria para morarmos. Sem perguntas, sem julgamento, apenas ajuda quando precisávamos desesperadamente. Sua voz ficou mais grossa com emoção.
Minha mãe sempre disse que nunca seria capaz de retribuir aquela bondade totalmente, mas que talvez não precisasse retribuir. Talvez apenas precisasse passar adiante quando tivesse a chance. E, de repente, Mariana começou a entender quem era Daniel Morgan de verdade. Ela morreu antes de ter essa chance. Daniel continuou, sua mandíbula trabalhando como se a memória ainda fosse dolorosa. Consumição a levou quando eu tinha 12 anos. Mas antes de partir, ela me fez prometer que lembraria do que aquela padeira fez por nós. Me fez jurar que se algum dia eu tivesse os meios de ajudar alguém que estava lutando do jeito que lutamos, eu não hesitaria, não deixaria orgulho ou medo ou propriedade me impedirem de fazer o que era certo. Mariana sentiu algo mudar em seu peito, sua suspeita cuidadosamente mantida rachando. Sinto muito pela sua mãe, ela disse suavemente. Eu também. A voz de Daniel estava rouca. Mas a lição dela ficou. Então, quando vi você e aquelas crianças naquela barraca, com aquela tempestade vindo, ouvi a voz dela na minha cabeça, clara como se estivesse de pé ao meu lado, e soube o que tinha que fazer. Não sei como agradecer. Mariana sussurrou, lágrimas finalmente derramando livremente agora. Então não agradeça. Daniel disse simplesmente, apenas descanse essa noite. Deixe suas crianças dormirem em segurança. Amanhã podemos descobrir o que vem depois. Mas essa noite você tem um teto sobre a cabeça e comida na barriga e roupas secas. Isso é suficiente por enquanto. E era. Mariana sabia que amanhã traria um conjunto inteiro de novos problemas e decisões e medos. Mas essa noite, elas estavam seguras. Essa noite, estavam quentes. Essa noite, seus filhos estavam dormindo tranquilamente, não chorando de fome, ou tremendo de frio, ou choramingando de medo das tempestades. Essa noite era suficiente. Daniel fez uma cama para si mesmo no chão do outro lado da cabana, mantendo uma distância respeitosa que aliviou parte da ansiedade de Mariana sobre passar a noite no abrigo de um homem estranho. E Mariana se deitou no chão perto do fogo, onde tinha insistido em fazer sua cama depois que as crianças tinham sido acomodadas, envolvida num cobertor de lã que cheirava a mofo, mas era quente e seco, e permitiu-se acreditar, apenas por essa noite, que talvez tudo ficasse bem. As semanas que se seguiram caíram num ritmo que Mariana não tinha experimentado desde antes de Eduardo morrer. Um padrão previsível e firme de dias que não girava em torno de crise ou desespero. Ela acordava cada manhã com luz do sol, entrando pelas janelas da cabana em vez de vento rasgando lona. Ela vestia seus filhos em roupas adequadas que cabiam, roupas que não eram mantidas juntas por remendos e orações. Ela fazia café da manhã de suprimentos, que não tinham que ser racionados até a última migalha. Daniel tinha sido tão bom quanto sua palavra. Na manhã seguinte à tempestade, ele tinha cavalgado de volta ao local da barraca e recuperado o que podia encontrar de seus pertences. Não era muito. A maior parte do que estava dentro tinha sido encharcada e espalhada, mas havia alguns tesouros que sobreviveram. A caixa de lata com os papéis importantes tinha permanecido selada. A Bíblia de sua avó, embora úmida nas beiradas, ainda era legível. Uma pequena boneca de pano, que tinha sido de Sofia de alguma forma, tinha ficado presa num arbusto e não enterrada na lama. O cavalo de madeira de Miguel que Eduardo tinha esculpido. Mariana lavou esses itens preciosos cuidadosamente, reverentemente, colocando-os ao sol para secar. Esses farrapos de sua vida antiga, esses pequenos restos de quem tinham sido antes de tudo desmoronar, pareciam mais valiosos do que ouro. Então Daniel a levou para conhecer a senhora Shen, a governanta da casa principal da fazenda. A mulher era chinesa, o que surpreendeu Mariana um pouco, não comum tão longe no oeste, mas não inédito.
Seu cabelo estava puxado num coque severo, suas roupas eram práticas e impecáveis, e seus olhos eram afiados o suficiente para cortar vidro enquanto avaliava as recém-chegadas. Então, a Sra. Chen disse em inglês acentuado, mas perfeitamente claro, suas mãos nos quadris. Esta é a viúva e crianças que Daniel me contou, as que viviam numa barraca, quase morreram na tempestade. Sim, senhora, Mariana disse, levantando o queixo e encontrando o olhar da mulher mais velha diretamente. Sou Mariana Torres. Estas são minhas filhas, Sofia e Alice, e meu filho Miguel. A Sra. Chen desceu os degraus da varanda com velocidade surpreendente para alguém que parecia ter uns 60 anos, circulando Mariana como um falcão examinando presa. Mariana lutou contra a vontade de se agitar sob aquele escrutínio intenso, mantendo sua coluna reta e sua expressão calma, embora seu coração estivesse martelando. Magra demais, a Sra. Chen anunciou. Todas vocês magras demais. Mas isso pode ser consertado. O que não pode ser consertado é preguiçosa ou desonesta. Então deixe-me perguntar direto. Você é preguiçosa? Não, senhora, Mariana disse firmemente. Você é desonesta? Não, senhora. Você sabe costurar? Sim, senhora. Posso costurar, remendar, cerzir, bordar e fazer alfaiataria básica. Minha mãe me ensinou desde pequena. E ali mesmo, na varanda daquela casa de fazenda, o futuro de Mariana começou a tomar forma. Bom, a Sra. Chen se virou para as crianças que estavam pressionadas contra as pernas de Mariana, claramente intimidadas por esse redemoinho de mulher. Sua expressão suavizou ligeiramente. Você, menina mais velha, sabe lavar pratos? Sofia assentiu mudamente. Você fala quando lhe falam, criança. Sabe lavar pratos ou não? Sim, senhora, Sofia piou. Posso lavar pratos. Então pode ajudar na cozinha enquanto sua mãe trabalha. Menino, sabe juntar ovos? Os olhos de Miguel se arregalaram. Tem galinhas? Claro que tem galinhas. Que tipo de fazenda não tem galinhas? Pode juntar ovos sem quebrá-los? Eu acho que sim. Então vai aprender. Os lábios da Sra. Chen se curvaram no que poderia ter sido diversão. E a pequena, ela fica com a mãe. Sim, muito nova para trabalhar. Sim, Mariana disse, Alice fica comigo. A Sra. Chen assentiu decisivamente. Bom, então está resolvido. Venha, mostro a sala de trabalho. E assim Mariana se viu empregada. O trabalho em si era satisfatório de uma maneira que ela não esperava. Havia algo profundamente tranquilo em sentar naquela grande mesa na sala de costura ensolarada, agulha e linha na mão, transformando roupas rasgadas e gastas de volta em peças de vestuário úteis. Cada costura reparada, cada botão substituído, cada meia cuidadosamente cerzida representava ordem restaurada, problema resolvido, utilidade devolvida a coisas que pareciam além de salvar. Às vezes, Mariana se perguntava se ela via a si mesma naquelas camisas rasgadas e calças gastas, algo danificado que podia ser consertado com paciência e cuidado. Algo que podia ser tornado inteiro novamente se alguém apenas dedicasse tempo para trabalhar nisso, ponto por ponto cuidadoso. A Sra. Chen era uma empregadora exigente, mas justa, rápida para apontar erros, mas igualmente rápida para elogiar trabalho bem feito. As crianças prosperaram em seus próprios papéis. Sofia aprendia na cozinha com a atenção ávida de uma criança faminta por conhecimento e propósito. Miguel tinha encontrado sua vocação com as galinhas, desenvolvendo uma conexão com as aves que divertia todos que testemunhavam. E Alice, ainda muito nova para tarefas reais, tinha sido adotada por todo o lar como uma espécie de mascote comunal, brincando na sala de trabalho enquanto Mariana costurava. Mas era Daniel, cuja presença moldava seus dias de maneiras tanto óbvias quanto sutis, embora Mariana estivesse tentando muito não pensar muito sobre o que isso significava. Ele vinha à cabana a maioria das noites,
sempre com alguma desculpa prática, verificando se o teto estava firme, trazendo lenha que ele alegava ser extra do suprimento do alojamento, consertando a veneziana que tinha começado a pender torto. Sempre havia uma razão, uma justificativa para a visita que não tinha nada a ver com simplesmente querer vê-las. Mariana fingia acreditar nessas desculpas, assim como Daniel fingia que eram verdade. E eles mantinham essa ficção cuidadosa porque a alternativa, reconhecer que ele estava visitando simplesmente porque queria, porque se importava com elas, porque algo estava crescendo entre eles que nenhum estava pronto para nomear. Era perigoso demais para examinar diretamente. As crianças não tinham tais reservas. Elas adoravam Daniel, com um entusiasmo sem complicações de jovens, que reconheciam bondade autêntica quando a encontravam. Miguel especialmente tinha se apegado ao fazendeiro com uma intensidade que às vezes preocupava Mariana. Uma noite em setembro, quando o verão estava finalmente cedendo ao abraço mais frio do outono, Daniel chegou à cabana com um saco de tecido vermelho profundo, lã bonita, macia e quente, o suficiente para fazer um chale, ou talvez um vestido se ela fosse cuidadosa com o corte. "O que é isso?" Mariana perguntou enquanto ele entregava a ela. "Presente de aniversário antecipado", Daniel disse, parecendo quase tímido. "Bem, não realmente aniversário, mais de um presente porque vi e pensei em você." E Mariana desembrulhou cuidadosamente, consciente das crianças se aglomerando ao redor para ver. Dentro estava o comprimento de lã vermelho profundo, linda qualidade, macia e quente, o suficiente para fazer um chale ou talvez um vestido se ela fosse cuidadosa com o corte. "Daniel", ela respirou, "isso deve ter custado uma fortuna." "Foi um bom preço", ele disse, o que Mariana suspeitava ser uma mentira. "E você tem usado o mesmo vestido por semanas agora. Imaginei que poderia usar algo novo, algo que fosse seu, não uma coisa emprestada ou de segunda mão." A consideração disso, o fato de que ele tinha notado o que ela vestia, que tinha pensado sobre o que ela poderia precisar ou querer, fez os olhos de Mariana arderem com lágrimas. "Não sei o que dizer." "Diga que vai fazer algo bonito com isso", Daniel sugeriu. "Diga que vai usá-lo quando eu te levar para jantar no hotel em Green River, só nós dois, um jantar de corte apropriado feito direito." As crianças ofegaram de excitação. Sofia praticamente guinchava. Miguel queria saber se ele podia vir também. Alice batia palmas, sem entender realmente o que estava acontecendo, mas pegando a alegria de qualquer jeito. E Mariana olhou para esse homem que a tinha salvado de uma tempestade e depois continuou salvando dia após dia, de maneiras grandes e pequenas. Esse homem que a fazia rir, que tratava seus filhos com verdadeiro afeto, que a via não como um fardo ou caso de caridade, mas como alguém digna de respeito e cuidado. Esse homem que a fazia se sentir viva novamente de maneiras que ela pensou impossíveis depois da morte de Eduardo. "Sim", ela disse suavemente, depois mais alto. "Sim, eu aceitaria. Ficaria honrada de jantar com você." Os meses que se seguiram trouxeram mudanças que transformaram suas vidas. Daniel e Mariana se casaram numa cerimônia simples, mas bonita, na igreja de Green River, com as crianças ao lado deles e a comunidade inteira celebrando. Ele tinha conseguido comprar a fazenda Vale Dourado, completamente do antigo dono, que estava se aposentando, e eles se mudaram para a casa principal com seus 5 quartos e cozinha de verdade. Sofia eventualmente foi para o leste estudar para ser professora, determinada a voltar e abrir uma escola adequada. Miguel se tornou conhecido por seu talento com cavalos. Alice desenvolveu um dom para a arte. E quando Mariana deu à luz um menino que eles chamaram de Esperança, porque era isso que ele representava, ela finalmente acreditou que finais felizes eram possíveis.
Anos depois, quando as pessoas perguntavam como ela tinha sobrevivido, como tinha ido de criar 3 filhos numa barraca para se tornar a matriarca respeitada de uma fazenda próspera, Mariana sempre dizia a mesma coisa. Um fazendeiro apareceu numa tempestade e disse que dormiríamos sob um teto naquela noite. E às vezes, uma bondade simples pode mudar tudo. Se você chegou até o final dessa história e está sempre por aqui, assistindo nossos vídeos, e se essas histórias já fazem parte da sua vida, que tal dar um passo a mais? Vire membro do canal. Você terá acesso antecipado às histórias, entre outros benefícios exclusivos. Gratidão pelo apoio desde já. E assim, terminamos mais essa história, que nos faz refletir sobre segundas chances e a bondade de estranhos. Se você ainda não se inscreveu, este é o momento perfeito para fazer parte dessa família. E me conta aqui nos comentários, o que mais te marcou nessa história? Qual foi a maior lição que ela te trouxe? Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias tocam você. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce cada dia mais. Até o nosso próximo encontro.